Shalom, shalom, queridos. Shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Tá chegando aquelas chuvas que faz a gente colocar umas manguinhas, ficar mais aquecidos, não é? É isso mesmo, há tempo para tudo. Agora é tempo da gente estar bem agasalhado para enfrentar a nova estação. Mas nós estamos aqui mesmo para meditarmos na palavra, porque o Senhor, nosso Deus, tem nos dito que nós devemos meditar de dia e de noite, que assim nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então é por isso que nós estamos aqui. 5 horas da manhã já estivemos meditando com a nossa live lá no Instagram. Agora meio-dia aqui no Face. E quando chega o horário das 18 horas, novamente no Instagram, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos no Instagram com cada momento desse um capítulo do livro de Gênesis. Se você tem me seguido, você sabe que hoje, pela manhã, já estivemos com o capítulo 44 de Gênesis. Agora, aqui no Face, o capítulo 45. E à noite, às 18 horas, no Instagram, novamente, com o capítulo 47. Então, cada momento desse é um capítulo do livro de Gênesis. Mas nós sabemos que não está dando tempo para a gente fazer total. Aí vocês continuam a leitura do capítulo, tiram as dúvidas, só basta querer tirar as dúvidas, porque aqui nesse tempo é muito curto, 30 minutos, no máximo 40 que eu vou, não dá para a gente fazer assim o estudo completo. Aí vocês fazem, como eu já tenho dito, vem pessoalmente, tudo conforme está sendo determinado, nossa máscara, nosso espaço, e a gente conversa. Temos o gabinete, só basta você marcar o horário, nosso telefone é 34216143, vocês marcam o horário e nós vamos falar, meditar mais ainda, pessoalmente, sobre esse livro de Gênesis. Eu sei que toda a Bíblia é importante, e o livro de Gênesis é o fundamento para que você entenda aqui é meu marido, o maridão que está aqui pegando meu queixo. Graças a Deus por isso. Bem, então nós vamos fazer o comentário desse capítulo 45 do livro de Gênesis. Nós vemos que há 3 coisas que são destacadas especialmente nesse capítulo. 3 coisas especialmente destacadas nesse capítulo. É o clímax de uma história com cumplicidade no estilo de Moisés. Para os estudiosos que já viram como é o estilo de Moisés, não tem nenhuma dúvida de que Gênesis foi escrito por Moisés. Os outros livros mostram o estilo dele, então, para aqueles que acham que Gênesis não foi escrito por Moisés, só basta comparar com os outros escritos dele e ver que é o mesmo estilo, o estilo de Moisés. A simplicidade dele, a maneira como ele apresenta a história, porque Gênesis é um livro histórico. Não é um conto da carochinha, não, é um livro histórico, com H maiúsculo. Então, graças a Deus que nós temos a certeza disso. O Espírito de Deus testifica quando nós lemos Gênesis, da mesma maneira como testifica em todos os outros livros da Bíblia. Faz diferença quando nós abrimos a palavra de Deus, vamos ler, sentimos a presença do Espírito se manifestar, porque ele se alegra quando nós estamos lendo a palavra, porque ele trabalha em cima da palavra. Então não tem como a gente duvidar que Deus está falando conosco desde Gênesis a Apocalipse. Nós vamos destacar também nesse capítulo, aqui nós podemos ver a providência de Deus, que está sendo assim profundamente enfatizada na vida dos nossos patriarcas. Então tem esse destaque também, que aqui nós vemos bem claro a providência de Deus na vida deles. A vida de quem? De Jacó, de José, esses patriarcas que o Senhor deixou para nos ensinar, para que nós possamos, através da vida deles, estar tendo lições para nossas vidas.
As negativas para nós não fazermos e as positivas para nós copiarmos, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Também vemos outro destaque nesse capítulo, que é a vida de José, que nos ensina como perdoar os outros e viver sem frustração. José é um exemplo disso. Ninguém viu José frustrado na prisão, ninguém viu José frustrado quando esteve sendo injuriado pelos seus irmãos. Em tempo algum ele passou por momentos de tristeza, é claro, mas não aquela tristeza que dominou a sua alma, senão ele não chegaria onde ele chegou. Ele não ficou tomado pela tristeza, ele teve momentos de tristeza e procurou sempre observar a promessa de Deus. Ele confiou na promessa, o seu avô. Ele tinha uma promessa, e essa promessa era para os descendentes também. Então, José não ficou esquecido da promessa. Quando você se lembra da promessa, você é outra pessoa. Você não fica abatido por tempos prolongados. É questão de segundo e você recebe o refrigério, lembra da promessa, Senhor. Então, nesses tempos que estamos vivendo, tenho certeza que nenhum de nós estamos abatidos. Passamos por momentos assim que ficamos um pouquinho tristes de ver nossos entes queridos sujeitos a perigos como esse, vendo pessoas que estão indo para hospitais, passando dificuldade, mesmo que Deus tenha dado a vida, nós temos tido bênção do Senhor de pessoas que estão indo para o hospital por conta desse vírus, mas que Deus tem dado livramento, tem trazido de volta. Mas no momento que vai, a pessoa toma aquele susto, fica... Mas graças a Deus, não vamos esquecer da promessa. Se o Senhor está vindo, é claro que Ele vem, então essas coisas teriam que acontecer. Quando você olha essas coisas que estão acontecendo, aí você lembra da promessa. A segunda vinda. Quando Jesus está subindo, os apóstolos ali olhando, impactados com o Senhor subindo, com poder e glória também, para estar sendo tomado nas nuvens, aí chegam os anjos e diz: por que vocês estão assim? Do mesmo jeito que ele subiu, ele virá com poder e glória. Então, essa promessa também está associada aos acontecimentos que vão ter antes da promessa, que estão tendo. Então, a gente não pode desanimar, porque sabe que essas coisas são necessárias para nos despertar. O Senhor está nos preparando para aquele grande dia que Ele vai despontar com poder e glória para vir buscar a sua igreja. A noiva está sendo apenas preparada. Então, é isso que nós queremos fazer, a comparação com o que acontece aqui na história dos nossos patriarcas. Eles estavam sendo preparados para que fosse levantado uma nação santa, uma terra santa, para que o filho, aquele da promessa lá de Gênesis 3,15, aquela promessa iria se cumprir, mas tudo isso era necessário para que o Senhor Jesus chegasse na terra, naquele ambiente preparado, para Ele nascer. Então, louvamos ao Senhor, porque nada é sem propósito. Deus não desperdiça nada. E aqui nós vemos, nesse capítulo 45 de Gênesis, nós vemos do versículo de 1 a 4. Tem esses acontecimentos, não é? Enquanto nós estamos fazendo nossa live, nossos vídeos, de vez em quando passa um carrinho assim, e aí tira a gente do sério, mas a gente volta reanimado e vamos continuar a falar. Então vemos a intercessão do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos a intercessão de Judá. Judá revelou a José. Judá, nessa intercessão, revelou a José a mudança do coração dele. Nessa atitude que Judá teve, do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 45, essa atitude de Judá revelou a José a mudança do coração dos seus irmãos. José pediu para os servos se retirarem. Ele não queria que eles soubessem que o povo do Egito, aqueles servos egípcios que estavam ali,
não participar dos momentos íntimos da família dele. Note mais algo para nós copiarmos da vida de José. Ele estava agora diante de seus irmãos, ele estava vendo tudo que estava sendo revelado ali, e ele precisava abrir a boca para falar tudo que era necessário em relação ao que ele era, né? Tem que falar de quem ele era, tudo direitinho, e fazer alguns comentários que os egípcios não poderiam saber, porque lá adiante, se eles ouvissem as conversas em relação ao que aconteceu, o que os irmãos de José fizeram com ele, se os egípcios ouvissem, lá adiante ia dar problema para o pessoal. Eles iam ficar com dificuldade, porque os egípcios iam ficar sabendo da intimidade da família, das coisas da família. Então, tudo isso é muito importante, que a gente observe, até isso é bom observar, saber que o nosso querido José teve cautela para não denegrir a imagem dos seus irmãos, para os egípcios não ficar sabendo das coisas que eles aprontaram. Isso também é uma lição para nós. Nós devemos ver como é importante as experiências que nós temos nestas lições que estamos tendo do livro de Gênesis. Já imaginou? José poderia se aproveitar e humilhar, não é? Contar aquela história na vista dos outros, dos egípcios, e lá adiante eles estarem sabendo da maldade que seus irmãos fizeram com ele. Afinal de contas, seus irmãos agora vinham para o Egito. Iam morar no Egito, na melhor parte do Egito. E não ia faltar egípcio que quisesse aproveitar da situação e querer dizer: vocês estão aqui, mas eu estou sabendo sua história. Você fez isso com o nosso governador, um homem tão bom, entenderam? Então é mais uma lição para nós. José não se aproveitou da situação para falar de qualquer jeito de assuntos íntimos da família. Então temos que aprender, precisamos aprender com José. Em tudo devemos aprender. Tudo que vem da palavra de Deus é para nós aprendermos. Nós vemos esse comentário aqui do versículo 1 ao versículo 4 de Gênesis 45. Nós vemos que José deve ter sentido os irmãos de José devem ter sentido um grande remorso, não é? Naquele momento ali. Grande remorso de tudo aquilo que eles fizeram. Símbolo da tristeza que o povo judeu sentirá na volta de Cristo, como está escrito em Zacarias 10, Zacarias 12, 10. Sabemos que a Bíblia tem resposta, se completa. Quando você chegar em Zacarias 10, nós não vamos ficar somente no livro de Gênesis, né? Nós vamos estudar a Bíblia toda. Todos que tiverem paciência, que Deus dê o direito, nós iremos prosseguindo, o livro de Êxodo, de todos os livros. E aqueles que conseguirem ir até o fim, estaremos indo até Apocalipse. E aqueles que não conseguirem, mas pelo menos nós vamos tentar, em nome de Jesus, estar com esse estudo sistemático, estar assim a cada dia aprendendo mais do Senhor. E aqui nós vemos que os irmãos de José devem ter sentido muito remorso naquele momento. E aqui nós podemos ver que essa tristeza já simboliza o que vai acontecer também aos judeus na volta de Cristo. Aqueles judeus que não receberam Jesus, que não acreditaram que Jesus veio, que ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz. Tem judeus que não acreditaram. Então, quando o Senhor Jesus vier, na sua vinda, vai acontecer um grande remorso também. Então, essa passagem aqui de José com seus irmãos, os irmãos cheios de remorso por tudo que fizeram por ele na vida de José, simboliza também o que vai acontecer com os judeus que não se converterem até a vinda de Jesus. Quando Jesus despontar com poder e glória, que eles verem que realmente ele era o Filho de Deus, que eles até aqui muitos ainda não acreditam. Então, esses que continuarem sem acreditar, e Jesus despontando, e eles vendo, que remorso não vai ser. Assim como hoje, nós estamos comentando aqui de José,
que agora ali diante de seus irmãos, que remorso eles estavam sentindo de ver que realmente Deus era com José e que tudo aquilo que eles fizeram, rejeitando José, foi tudo injustiça. Então, queridos, vamos pegando, segurando as lições de Gênesis 45 e as dúvidas, procurando-me, ou procurando o seu pastor, seu líder, seu profeta, seu apóstolo, procurando as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Não saia correndo por aí para querer que qualquer pessoa lhe explique, porque você pode encontrar um veneno na panela. Sabemos que tem muitas instruções da palavra de Deus que são heresias, que não são corretas, e nós precisamos ter os nossos líderes responsável, que eles velam pela sua alma. Então, está debaixo da minha liderança, está debaixo da liderança do apóstolo Elias, então procure-nos, não procure outras pessoas, porque as pessoas que Deus deixou para lhe alimentar fomos nós. Se você veio para nossas mãos, se você pertence ao nosso ministério, vocês precisam ser alimentados pelos seus apóstolos, que são líderes desse ministério, precisa ser alimentado pelos bispos que estão debaixo da cobertura dele, pelos pastores que estão debaixo da nossa cobertura, pelos missionários que estão debaixo da nossa cobertura. Não procure comida em outra panela, porque pode ter veneno. Quem vela por vocês são aqueles que Deus entregou para estar cuidando de vocês. Então, vamos continuar. O tempo corre, não é? Então, vemos nos versículos 5, comentamos de 1 a 4, que foi justamente a situação de José com esses irmãos, vendo o remorso dos irmãos. Agora vamos ver do versículo 5 ao versículo 8, que fala que mesmo os homens que pecam livremente e acabam sendo instrumentos, esses homens que pecam livremente, que estão distanciados de Deus, eles também, quando Deus quer, usa essas pessoas para que se cumpra a vontade dele. É assim que o Senhor faz. Pessoas terríveis, como vocês viram. Vocês não vão dizer que vocês encontraram uma história assim de pessoas que pareciam anjinhos. Aí Deus chamou Abraão parecia um anjinho. Aí Deus chamou Abraão e prometeu que toda a sua descendência seria abençoada e que essa descendência estaria tendo uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. E aí que essa é uma opção de anjinhos. Aí veio Abraão, teve um Isaac que foi um anjinho, que beleza, não errou em nada. Aí Isaac teve um Jacó e um Esaú que foram dois anjinhos, não erraram em nada. Foi isso que vocês viram? Se vocês estão prestando atenção, desde o momento que o Senhor colocou o homem em cima da terra, que todos eles, todos nós, temos dado trabalho para Deus. Mas ele abandonou o homem? Não. A começar do casal, do primeiro casal, ele poderia ter fulminado ali, não é? Deixar de ouvir a voz dele para ouvir a voz da serpente. Ele podia matar e dizer, colocar a cova lá na cova, e aí fazer outro homem, outra mulher, e depois mostrar, olha ali a cova, ó. Ali foi o primeiro casal que eu formei, já enterrei. Agora, se vocês também desobedecerem, vou enterrar também. Foi assim que Deus fez? Não. Ele sempre misericordioso, sempre gracioso, não se esqueça, o Senhor é gracioso desde o momento que nós o conhecemos em Gênesis 1. Só a graça dele ter transformado todo aquele caos em uma maravilha, como foi? Você vê que a natureza é uma coisa tremenda, hoje toda destruída pelo homem. Você ainda tem o prazer de passar por algumas florestas, não é? Nas suas trilhas. Você que gosta de passar por trilhas, que tem essa coragem. Você que gosta de uma praia, você ainda vê quanta coisa linda, mesmo depois do que o homem já fez na natureza, que não temos mais o privilégio de entrar em um rio, aquela água saudável, mas mesmo assim você ainda admira. Imagine aquela terra, como está lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então o Senhor transformou tudo, fez tudo muito lindo. Então a graça dele se manifesta desde o momento que nós começamos a conhecê-lo pela sua palavra. Então, continua, está aqui a graça do Senhor, e aqui nesses versículos de 5 a 8, nós podemos tomar como exemplo todas essas coisas ruins na vida desses homens que Deus escolheu, e vendo que ele pega esses homens pela sua vontade, que ele é soberano e transforma.
que nós estamos vendo é cada dia eles sendo tratados, saindo da dimensão de perversidade para a dimensão de homens amorosos, como está acontecendo aqui com os irmãos de José, cada um mais perverso do que outro, e agora já estão nessa dimensão, transformados. Não adianta você dizer que eles tornam a aprontar, mas sabemos que é assim. O cair do homem, o levantar é de Deus. Deus torna a levantar. Quantas vezes você cair, ele vai te levantar. Cada vez que você reconhecer, que nós reconhecermos, ele vai nos levantar. Já disse a vocês, nós não vamos entrar nos templos do jeito que nós estávamos. Nós estávamos caídos, queridos. Não tem como. Eu estava, não sei você, mas eu estava caída, meus queridos. Não é? Como está bom esse tempo, o tratamento de Deus na minha vida. Por que caída? O coração enganoso. Não é? Pela maneira que você entra no templo, você já sabe que está tudo sendo engano. Nós sabemos que a gente está admirando, sabe o quê? As luzes que estão lá piscando, a fumacinha. Como é que eu estou entrando ali, né? Aquela arrumação especial, já vai entrando ali uma deusa, não é? Pois não é uma deusa não, é uma serva do Senhor que foi chamada para ministrar a palavra, para levar vidas a ser edificadas, consoladas. É isso que o Senhor nos chamou. E a gente entra, não é? Então, eu, não sei você, mas eu, caída, não é? Não é desse jeito, é amando. A luz tem que brilhar, o Senhor nos chamou para ser luz, e a luz não pode ser sem amor. Tem que amar, tem que ter prazer de pegar as pessoas e abraçar. A gente troca as pessoas por um salto. Eu trocava as pessoas por um salto, eu de salto não podia ir abraçar. Então eu preferia ficar de salto. E aí era cada um no seu lugar, eu não ia poder ficar numa idade dessa de salto para lá e para cá, abraçando um e outro. Então eu preferia o salto do que os abraços. Não é uma queda, não é uma pessoa caída? Como é que eu vou preferir estar de salto alto, ficar lá entronizada, sem poder falar com meus irmãos? Quer dizer, era eu e eu. E na gramática do Senhor, os pronomes pessoais não começa por eu, começa por ele. Logo que o Senhor quer que eu ame meu irmão, logo que ele quer que eu esteja demonstrando esse amor, tendo contato com esses irmãos, abraçando esses irmãos, olhando nos olhos desses irmãos. Então, se um salto me impede, eu não tinha que calçar. Mas o que é que eu preferia? Estar de salto. Não vou ter problema se eu calçar salto. Agora eu vou ter que assumir a minha posição de mulher de Deus que entra no templo para amar suas ovelhas, para abraçar suas ovelhas e não trocar as ovelhas por um salto. Então, queda, né, querido? Está numa queda e não se enxerga, não. Acha que está abafando. Mas nesses dias, eu disse, Senhor, mostra como é que está meu coração. Seu coração, minha filha, está no eu. Não está do jeito que eu quero eu. Sou eu, Senhor. Então, os seus pronomes pessoais têm que ser diferentes. É ele, tu, que você, meu irmão, e eu por último. Então, isso já é suficiente para o Senhor fechar os templos. Ele vai abrir, mas vai abrir com mulheres de Deus que vão preferir o ele do que o eu. Então, se o meu salto impede eu abraçar meu irmão, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você vai escandalizar seu irmão, quantas pessoas escandalizadas que queriam um abraço, eu não podia dar, porque eu estava de salto, não podia ter uma idade avançada. Como é que eu vou ficar percorrendo o templo de salto para abraçar um e outro? Quem quiser que venha até mim e me abrace. Está vendo vocês? Examine-se a si mesmo. Eu tive que me examinar, você já se examinou? Porque nós vamos entrar nos templos em uma nova dimensão, no nome de Jesus. Nós estamos vendo aqui o Senhor mostrando como esses patriarcas estão sendo tratados para chegar nessa dimensão de levantar uma nação santa para Jesus nascer. Assim a igreja está sendo tratada para que nós estejamos preparados para aquele grande dia que está vindo aí, porque tudo isso que está acontecendo já demonstrando que está vindo o momento do Senhor voltar, sua segunda vinda. Então é isso que está acontecendo. Deus está fazendo um reboliço na terra, porque a igreja do Senhor Jesus tem que estar bonita. Já imaginou?
Se todos confessarem, vai ser muito lindo. Se a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia. É bom que todos façam exame. Senhor, me examina aqui. Eu estou me examinando, não estou achando nada bom, não estou vendo um cheiro gostoso de Jesus. Eu quero ver o cheiro do Senhor na minha vida. Eu quero ver o seu perfume, eu não estou sentindo. Então me mostra, ele vai mostrar coisinha por coisinha. As coisinhas mais leves. O orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a hipocrisia, as coisas mais leves. Eu não estou falando de adultério, não estou falando de prostituição, não estou falando de imoralidade sexual, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de coisinhas leves. Minha avó dizia que são os garranchos que derrubam a panela. São essas coisinhas leves que levou cada um de nós a estarmos adormecidos, sem perceber o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era muito grave. Nós estávamos dentro de clubes. Era isso, clubes. A reunião nossa era um clube. Quem é que estava com o vestido mais bonito, o sapato mais alto, a roupa mais bonita, o cabelo mais bonito, o óculos mais bonito. Era um clubezinho. Mas Deus está mudando a minha história, não sei a sua. Eu não vou poder mais entrar na casa do Senhor preferindo um salto do que você. Ou eu vou calçar o salto e vou te abraçar sujeito a uma queda, problema meu. Eu não quis ficar de salto, então eu vou ter que andar com o salto em sua direção e te abraçar. E por favor, me segure se eu escorregar, porque eu tenho que te amar e amar de verdade. E o amor de verdade requer o toque. Ninguém se conforma. Qual é o marido e mulher que estão íntimos, que estão se amando de verdade, que querem ficar um distante do outro? Tem que ter o toque. Tem que estar juntos, colados, abraçados. A mesma coisa é no sentido de amigos, de irmãos. Tem que ter o toque. Tem que ter o olhar nos olhos. Tem que dizer eu te amo olhando nos olhos. Olhos abertos, não o olho virado para o outro lado, porque está mentindo. É a verdade mesmo que tem que ser dita. Eu te amo, meu irmão, mas olhando nos olhos, para que a gente possa ler nos olhos isso. Então, são essas coisinhas que nós estamos aprendendo aqui com os patriarcas. Eles estavam assim, do jeito que a igreja estava. Mas o Senhor nunca deixa perdidos os seus planos. O plano do Senhor é preparar uma noiva para aquele grande dia e Ele está preparando. Então, o pecado não era o meu salto. O pecado era meu eu. Eu calcei o salto, eu tiro o salto e vou lá onde está meu irmão. Ou então eu vou de salto e digo, meu irmão, me abraça aqui, mas cuidado para não cair, meu irmão, mas eu te amo. Certo, queridos? Tem que ter uma mudança. O Senhor não fechou os templos em vão. Nós vamos entrar numa nova dimensão. Uma noiva perfumada, cheirosa do Senhor Jesus, porque Ele está num preparo total em toda a terra. Onde tiver alguém que declara Jesus como o Senhor da sua vida, esse alguém está sendo examinado. Eu creio que estão deixando que aconteça o que Jesus ensinou. Examine-se a si mesmo. Não é que você tem que estar olhando a vida dos outros e vendo, foi por causa disso, fulano está fazendo isso. Não, sou eu. Sou eu. Então, se tiver alguém igual a mim, que também se arrependa. Porque sou eu. Como é que a gente entra num templo para você estar entrando em um clube? É para amar seu irmão. Você vai chegando com a glória de Deus se manifestando, já vem com aquele brilho, não é? Não tá, a luz não está debaixo do alqueire. A gente estava entrando com a luz debaixo do alqueire. Eu estava entrando com a luz debaixo do alqueire. Eu sou a luz. Jesus disse que eu sou luz. Mas eu ia debaixo do alqueire da prepotência, debaixo do alqueire da vaidade, debaixo do alqueire da ira, debaixo do alqueire da arrogância. Então não clareava. Será que você também está debaixo de algum alqueire? Pergunta ao Senhor, se examine, porque é tempo de entrarmos no preparo para receber o noivo que está vindo. Assim como Israel aqui estava num preparo radical, já estava na hora das 12 tribos estarem sendo enraizadas, formando a nação santa. Então estava na hora, nós estamos lendo sobre isso. Está chegando a hora deles estarem ali no Egito e ali o Senhor
continuar trabalhando na vida dele, que não para. Nós vamos entrar numa nova dimensão nos templos, mas não vai parar. Deus vai continuar nos tratando. Nós sabemos que precisamos, até aquele grande dia, estarmos sempre acompanhados pelo Senhor e recebendo os tratamentos dele, porque sabemos que é assim que ele quer nos encontrar, sempre disponível para ele cuidar de nós. O que não dá certo é a gente pensar que está abafando. Enquanto a gente pensar, souber que precisa, ele vai fazer. Agora, o mal é se você pensar algum dia que não precisa. Aí deu mal. Mas nós vamos chegar àquele grande dia sempre dizendo, Senhor, eu preciso mais, limpa mais, limpa mais. Veja como está aqui meu coração, ainda precisa de mais. Eu quero um coração igual ao teu, Senhor, igual ao teu, pronto para perdoar e amar. É assim que tem que ser. Então não vamos ficar paralisados, entrarmos no templo, está tudo muito bem, já estou limpa, já pedi perdão aos meus irmãos, já pedi perdão ao meu pai, pedi perdão à minha mãe, foi tanto perdão e tanta coisa, e aí pensar que parou aí, não vai parar por aí. Vai ter sempre alguém que vai te ferir e você vai perdoar. Você também vai ferir alguém e essa pessoa vai lhe perdoar. É essa dimensão que Deus quer. Sempre sendo disponíveis para Ele trabalhar em nossas vidas. É isso que nós estamos aprendendo aqui, mais uma vez, no capítulo 45 de Gênesis. E estamos aprendendo isso, está sendo esse processo. Cada capítulo você está vendo o que Deus está fazendo na vida de cada um deles. E agora já é o total, agora já são os 12 filhos de Jacó, e José sendo usado por Deus para verificar como é que já estava esse caráter, que dimensões já estavam, porque já fica revelado que eles realmente já tinham mudado, através dessas experiências dele com José agora, e aí isso alegra o nosso coração, porque você que tem acompanhado desde o Abraão, ver como Deus é gracioso, como Deus tem um amor incondicional, e isso a gente se alegra, se anima, porque sabe que assim como Ele foi com eles, também será comigo e com você. É a graça do Senhor que eu estou aqui. É por causa da graça. Quando eu olho para trás, eu digo, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu a chance de verificar como estava meu coração, e sei que o Senhor vai continuar cuidando do meu coração, porque até aquele grande dia serei sempre dependente do Senhor, para que eu esteja no foco da promessa de receber o meu noivo. Louvado seja Deus. Como eu já disse a vocês, a gente nunca chega ao completo do capítulo, porém eu não me preocupo com isso, que vocês têm chance de tirar tudo a limpo. Não me preocupo se não dá tempo, se completa os 30 minutos eu não falei tudo, porque vocês sabem onde é minha casa, vocês sabem do nosso gabinete, vocês sabem muito bem como é que temos que nos encontrar, com a nossa máscara, com a nossa distância. Por enquanto não se pode abraçar nem beijar, mas vai chegar o grande dia que nós vemos os templos abertos e nós podemos abraçar à vontade os nossos irmãos. Mas, por enquanto, vocês podem fazer isso. Está tendo dificuldade? Capítulo 45 está difícil? Então, nos procure. E nós estamos à disposição para falar com vocês a palavra de Deus. É para isso que nós somos chamados. Você sabe muito bem que é para isso que nós somos chamados. Para meditarmos na palavra e transferir, passar essa palavra para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, só me resta dizer para você que Jesus Cristo te ama e Ele colocou amor no meu coração para amar também vocês. Então, só me resta dizer, né, para vocês, louvado seja Deus, meu Pai, como é lindo estar com vocês e dizer, eu amo vocês. Beijo no coração.